Bom, pessoal, então vamos fazer alguns exercícios para a gente revisar o que nós vimos nas últimas aulas, tá bom? Então, aqui nós temos uma água subterrânea, ela é bombeada até uma altura suficiente através de um tubo com 10 centímetros de diâmetro, que consiste em uma seção vertical com 2 metros de comprimento e uma horizontal de 1 metro de comprimento. A água é descarregada para o ar atmosférico a uma velocidade média de 3 metros por segundo. E a massa da seção do tubo horizontal, quando preenchido com água, é de 12 kg por metro linear. O tubo é fixado no solo por uma base de concreto. Determine o momento de flexão que age na base do tubo e o comprimento necessário da seção horizontal que tornaria nulo o torque no ponto A. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Aqui a gente tem uma tendência, né, do tubo ele girar, correto? Essa é a tendência dele. Então, o que acontece? Nessa base aqui onde ele está fixo no solo, para que ele não gire, nós temos que ter um momento que faz com que ele entre em equilíbrio, ou seja, ele não vai girar, ele vai ficar parado, tá? Ele não vai cair, tá? Então, o que ele quer saber, que esse momento de flexão no ponto A, é exatamente esse aqui que eu comentei com vocês, tá? Bom, pessoal, pra gente... Deixa eu diminuir um pouco a linha aqui, pessoal, que tá meio grossa. Então, qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui no exercício? A primeira coisa, pessoal, é analisarmos que forças nós temos, tá? Para isso, eu vou apagar aqui o meu... Quais reações, né, na verdade, né? Porque podemos ter forças e momentos. Então, eu vou copiar aqui o meu desenho. Eu vou dar uma aumentada para facilitar aí para a gente. E nós vamos verificar, em termos de força, o que está acontecendo, tá? Bom, pessoal, como nós temos uma água pressurizada, nós vamos ter o quê? Deixa eu aumentar aqui a linha. Uma força, né? Que está devido à pressão da água que está entrando aqui, né? Vou chamar de F1. Em termos de pressão, como que eu calculo a força, pessoal? É a pressão que está sendo exercida lá, vezes a área, né? Ou seja, a pressão da água vezes a área do tubo, tá? Além disso tudo, nós temos o peso da tubulação. Nós podemos dividir esse peso em duas partes, né? Porque nós temos dois tubos. O peso ele é sempre para baixo, né? Porque ele é no sentido da aceleração da gravidade. Vamos chamar esse aqui de P1, que seria o peso desse tubo 1, e aqui o peso do tubo 2, tá? Ele é sempre, como nós adotamos que ele tem uma distribuição de massa uniforme aí no tubo, ele vai ser sempre no meio, né? Ou seja, do peso para cá nós temos 1 metro, e do peso aqui para a esquerda, nós temos o que? Meio metro, tá? Ok? Então, pessoal, beleza. Nós vimos o peso e nós temos também as forças devido às vazões, né? Nós temos uma vazão de água entrando aqui no A. Não sei se vocês se recordam da aula que nós tivemos presencialmente, né? Mas essa força é o quê? É a vazão de água que está entrando vezes a velocidade de entrada, né? E nós temos também uma força proveniente da água saindo do tubo, tá? Só que a força ela não é no sentido em que a água sai. Ela é sempre no sentido oposto, né? Se você pega, por exemplo, e liga uma mangueira, você vai ver que a mangueira está a uma velocidade muito forte, você vai ver que ela vai dar um tranco para trás, né? É isso que acontece inclusive com os bombeiros, tá? Se eles não tomam cuidado, dão um tranco para trás e cai, né? Então aqui nós temos também a força devido ao fluxo de água que está saindo, e essa força é aplicada aqui na saída, né? Ok, pessoal? Então aqui nós temos o nosso diagrama de corpo livre, né, que é o DCL do tubo, tá? Como que eu vou achar o meu MA?
somatória de momentos, tá? Em relação a qual ponto? Ponto A, né? Porque é aí que a gente quer saber. Então, ó, o que a gente faria, né? Vamos voltar lá, né? Ó, utilizar a expressão que nós vimos. Somatória de momentos. Acho que não tem uma bem descrita certinho, mas vamos copiar daqui. Então. Somatória de momentos. Em relação a que ponto? Em relação ao ponto A, que é onde meu sistema vai estar girando, é a variação do momento angular, né? Ok? Esse somatório de momentos aqui em relação ao A, vamos dar uma copiadinha nele. Ele vai ser igual ao quê? Aquele termo lá, né, ó, que é o quê? O somatório das razões saindo e entrando, tá? Esquece o sinal, tá, pessoal? É mais fácil esquecer o sinal aqui porque acaba confundindo a gente, tá bom? Então, essa seria a expressãozinha, tá bom? Quais forças que estão gerando o momento? Aí, pessoal, como a gente está analisando em relação ao ponto A, todas as forças que que não são, digamos assim, não existe uma distância perpendicular a ela, né? Não tem aquele braço perpendicular a ela, nós não temos momento. Então, por exemplo, ó, essas forças aqui no ponto A eu não tenho uma distância, elas estão aplicadas no ponto A. Então, o F1 não gera momento e nem essa força devido ao fluxo gera momento. E a força P1? Idem, eu não tenho um braço perpendicular ao P1 que gere momento. Ele é paralelo ao P1, mas ele não é perpendicular. Então, não vai girar, né? Nenhuma dessas forças faz o tubo girar, né? Quais forças fazem? O peso aqui, ó, do tubo em 2 e essa força aqui, tá? E nós temos também aquele momento que é justamente o que nós queremos calcular. Então, ó, em termos de forças externas, o que nós temos aqui? Nós temos o MA, né, ó, chama assim de MA. Aí vocês adotam positivo é horário ou anti-horário. Se a gente for adotar, por exemplo, positivo no horário, ela vai ser o quê? Negativa, porque está no anti-horário, tá? E nós temos também, qual outra força externa que está sendo aplicada? O peso 2. Qual que é a distância perpendicular do P2 ao ponto A? É a distância em x, né? Ó, porque ela que é perpendicular à força, ela que ocasiona o momento. E qual que é essa distância? Meio metro, tá? Então, aqui, ó, nós teremos o meio metro vezes o peso 2. Ela é positiva ou negativa? Ela é positiva, né? Ó, porque, ó, regra da mão direita, né? A mão no sentido do R, e aí você estica os dedos para onde vai estar apontando a força, né? Então, vai dar no sentido horário, que a gente adotou como positivo. Tudo bem? Acabou as forças externas, aí a gente encontra os momentos devido ao fluido. Que é o quê? Esse aqui de cima. Qual que é a distância perpendicular a essa força? É essa distância aqui, né, pessoal? Ó. Que é o quê? 2 metros. Tudo bem? Ele é horário ou anti-horário, pessoal? Se a gente analisar aqui, ó, para cima, né, vai ser o R, a força vai estar o quê? Tendendo à esquerda. Então, vou ter algo no sentido anti-horário, portanto, é negativo. Então, ficaria menos 2 vezes o quê? A vazão em massa, né? Vezes a velocidade. Portanto, se eu quiser saber o meu momento, vai ser o quê? Menos 2 vezes a vazão em massa vezes a velocidade
né? Mais meio vezes o P2. Ok? Como eu acho o P2, pessoal? Se ele tem uma massa de 12 quilos por metro linear, né? Então, ó, se eu tenho 1 metro, eu vou ter 12 quilos. Se isso aqui pesa 12 quilos, né? Como que eu encontro o peso? O peso é a massa vezes a aceleração gravitacional, ou gravidade, né? Que a gente fala. Portanto, né? O nosso P2 vai ser a massa, né? Que seria 12 quilos, vezes a aceleração que a gente adota, podemos adotar 10. Então, ele é equivalente a 120 newtons, ok? E a vazão, pessoal, como eu faço para encontrar? Aí eu utilizo a definição de vazão em massa, né? Qual que é a definição de vazão em massa? É o que? A densidade, ou massa específica, vezes a velocidade média, vezes a área. Tá? Então, ó, a vazão em massa vai ser a densidade, que é 1000, né, quilos por metro cúbico. A velocidade é 3 metros por segundo. E como que a gente... E a área? É a área por onde está escoando a água, que é a área da seção do tubo, ou seja, πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Dá na mesma, tá? Então, aqui vai ser π vezes o r, que é o quê? Se o diâmetro é 10 centímetros, o r é 5. Só que a gente tem que passar para metros, tá? Então, não podemos esquecer de... Esse cara aqui eleva ao quadrado e o metro é ao quadrado. Ok, pessoal? Então, a nossa vazão em massa, ela será... Vamos pegar aqui, ó. 1000 vezes 3 vezes o π vezes 0,05 ao quadrado, que dá uma vazão de 23,6 quilos por segundo, aproximadamente. Ok, pessoal? Feito isso, nós temos todas as variáveis para achar o nosso momento em A. Que é o que? Ó, vai ficar menos 2 vezes a vazão em massa, que é 23,6, vezes a velocidade, que é 3, mais meio vezes 120 newtons, que é o peso 2. Vamos lá para a calculadora. Né? Então, vai ficar vazão vezes menos 2. Acho que foi errado aqui. 23, perdão, pessoal. 23,6 vezes menos 2 vezes 3 mais meio vezes 120. Então, aqui teremos um momento de menos 81,6 Nm, tá? Essa aqui é a resposta da A, ok? Na primeira pergunta, né? E o segundo ele pergunta qual que é o comprimento necessário que tornaria nulo o torque no ponto A, ou seja, o momento no ponto A. Então, ele quer saber quando esse MA vale zero, tá? O comprimento do tubo para que esse cara vale zero. Por que ele quer saber isso, pessoal? Porque, ó, se a gente verificar aqui, ó, o peso, ele está fazendo com que o meu tubo, ele gire para cá. Só que a força devido à vazão que está escoando, que dá aquele tranco para trás, está fazendo que ele ir para o sentido oposto, né? E no sentido anti-horário. Atualmente, para esse comprimento, minha tubulação ela está tendo uma tendência, ó, o resultado negativo. Se o positivo a gente adotou o horário,
Então quer dizer, ó, que atualmente a tendência desse tubo é girar no sentido qual? Perdão, pessoal, no sentido contrário do que a gente indicou. Se anteriormente a gente indicou que ele estava indo para o anti-horário e deu negativo, significa que na verdade ele vai ter uma tendência de ir para o sentido horário. Tudo bem? Por isso que deu negativo, ok? Então é o contrário do que a gente estabeleceu. Dessa forma, pessoal, o que nós temos e o que ele está perguntando? Qual que seria o comprimento, de tal forma que um efeito se opusesse ao outro, e aí eu não tivesse nenhum momento lá no ponto A. Aí, pessoal, é simples, né? A expressão fica a mesma, tá? Ó, não muda nada. O que muda é que agora o meu MA ele vale 0, né? Porque a gente quer saber exatamente quando ele não existe. E o que é o L, pessoal? O L não é o comprimento do tubo que ele perguntou? Qual que é o valor do meio? Não é o comprimento do tubo sobre 2, que a gente pegou a metade? Então, no lugar do meio aqui, pessoal, a gente põe o L sobre 2, né? Porque é metade do comprimento do tubo. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui, a gente isola o L, né? Vai ficar o L é igual 4 vezes a vazão em massa vezes a velocidade dividido pelo nosso P2. Portanto, vai ser 4 vezes 23,6 vezes a velocidade, que é 3, dividido por 120. Que dá 2,36 metros. Então, se eu tiver 2,36 metros de tubo, um momento vai se anular ao outro, tá? E, consequentemente, o MA dá 0. Se vocês quiserem ver, ó, vocês substituírem aqui, vai dar exatamente, no lugar do meio, vocês colocarem a metade disso, vai dar um exatamente igual ao outro, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e agora vamos verificar o exercício 4. Pessoal, ainda sobre o exercício 3, eu cometi um errinho, tá? Porque eu não sei se vocês se recordam, mas o P2, né, a massa, ele era proporcional ao comprimento do tubo. Então, aqui, ó, na verdade, o meu P2 ele vai ser 12 vezes o comprimento do tubo vezes o L, tá? Então, aqui não é 120, mas sim 120 sobre L. Não é verdade? 120L, perdão, né? Que dá 120L. Então, o meu P2, ó, ele é 120L. E aí, consequentemente, pessoal, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um L ao quadrado, né? Ó. Vai ficar L ao quadrado é igual 4 vezes a vazão em massa vezes a velocidade, né? E aqui vai ser dividido por 120, tudo bem? Então, aqui vai ficar o que? A raiz quadrada de todos esses caras aqui, tá bom? Então, ó, se eu tirasse a raiz, daria 1,54 metros, tá bom? Agora sim, pessoal, é bom que a gente erra porque a gente aprende, tá? Então, pessoal, vamos lá, tá? Um aspersor de jardim grande com 4 braços idênticos deve ser convertido em uma turbina para gerar energia elétrica, anexando um gerador ao cabeçote rotativo. A água entra no aspersor pela base, né, ó, que está indicando aqui na foto, ao longo do eixo de rotação a uma taxa de 20 litros por segundo, tá?
Então, essa aqui seria a minha vazão volumétrica, tá? Para quem não se recorda, que é o quê? 20 litros por segundo. Ou, né, se a gente for passar em metro cúbico por segundo, divide por 1000. Seria 0,02 metro cúbico por segundo. Se eu quisesse achar a vazão em massa, que ele chama ali de vazão total, eu pego ela, né, essa vazão aqui, e multiplico pela densidade. Ou seja, ficaria 1000 vezes, né, quilo por metro cúbico vezes 0,02 metro cúbico por segundo. Veja que corta os metros cúbicos e aí fica exatamente 20 quilos por segundo, tá bom? E ele sai dos bocais na direção tangencial, né, à água. O diâmetro, o aspersor gira a uma taxa de 300 RPM. O diâmetro de cada jato é de 1 centímetro. Então, lá na pontinha, esse diâmetrozinho é 1 centímetro. E esse aspersor, ele vai girando a 200 RPM, tá? Nesse sentido aqui que está mostrando, né? Ó. Nesse sentido aqui, tangencial. Ok? Tudo bem, pessoal? A distância entre o eixo de rotação e o centro de cada bocal é 0,6. Ele quer saber a energia elétrica produzida, tá? Como que eu acho a energia, pessoal? Aí eu vou relembrar alguns conceitos aqui, pessoal. Se vocês não lembrarem, não tem problema, mas porque pode ser que vocês não tenham visto ainda. Mas a energia elétrica produzida, aqui na verdade é por tempo, né? É a potência. Como que eu acho a potência, né? Por algo que está girando. É o torque vezes o quê? Vezes o quê, pessoal? A rotação, né? Ou a velocidade angular, que é o mais correto, tá? A potência é em watts, o torque tem que estar em newton-metro e a velocidade angular é em radianos por segundo, tá? Para quem não se recorda, vão ver mais aí no curso várias vezes, o que é uma rotação, um RPM? Deixa eu escrever que eu acho que é até mais fácil. Um RPM, a gente fala RPM, mas isso significa o quê? Rotação por minuto. Então significa o quê? Um RPM significa o quê? Que ele dá uma volta por minuto, tá? Uma volta, pessoal, né? É quanto em radianos? Uma volta é 360 graus, né? Então é 2π radianos. Então, como que eu converto RPM para radiano por segundo? É simples, né? Ó. Um RPM é uma rotação por minuto. Uma rotação é equivalente a quanto? 2π radianos. E um minuto? 60 segundos. Então, basta eu dividir por 60 e multiplicar por 2π, tá? Estou falando isso porque ele dá a rotação aqui em RPM, né? A velocidade angular. Então, a velocidade angular aqui, pessoal, ela vai ser o quê? 300 vezes 2π dividido por 60, tá? Se a gente der uma simplificada aqui, né, ó, 2 vezes 300 dá 60, 600, né, dividido por 60 vai dar 10π, tá? Então essa seria a rotação, 10π radianos por segundo, tá? Então a velocidade angular, até faltou aqui, ó, nós precisamos encontrar o torque. Como que a gente acha o torque? Pela conservação do momento angular, tá? Ok?
Aqui, pessoal, não é comentado nada acerca do peso aqui desse sistema. Então, na nossa análise, como não é comentado nada, vamos adotar que tanto o peso da água como o da estrutura é desprezível, tá? Já que ele não informou nada, não é? Não vamos nos preocupar com isso. E aí, pessoal, a única coisa que nos resta, sobra aqui, como ele é jogado para o ambiente externo, né, não tem pressão na saída, porque a pressão é atmosférica, é o que? A força decorrente o quê? Do bocal, né, da água que está saindo aí pelo bocal. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia. Só que qual que é o problema que nós temos aqui? Vamos imaginar o que está acontecendo. Nós temos um eixo girando. E ao mesmo tempo que ele gira, ele solta um jato de água para trás. Então, nós temos a velocidade do eixo e a velocidade da água, tá? Então, se eu tenho essas duas velocidades, nós temos que analisar qual velocidade efetivamente está contribuindo para a geração de energia elétrica, ou seja, para a geração de torque, tá? Para isso, vamos verificar a velocidade na ponta dessa estrutura, devido ao movimento do eixo, né, do giro do eixo, e também a velocidade da água na saída do bocal, tá? A velocidade da estrutura na ponta, pessoal, como que eu acho? Aí vocês têm que lembrar lá do quê? De cinemática e dinâmica. Para quem já fez, para quem não fez, vai ver isso ainda lá. Mas eu consigo transformar a velocidade linear, que seria a velocidade normal que a gente fala, em velocidade angular ou vice-versa, tá? Como que eu faço isso? Pela distância, né, do centro de rotação ao ponto que eu desejo determinar a velocidade. Como assim, professor? Isso significa, pessoal, ó, imagina que eu tenho um eixo. Esse eixo ele está girando com uma velocidade angular ômega. Esse eixo ele tem um raio R. Se eu quiser saber a velocidade na superfície desse eixo, né, ó, que estaria nessa direção, porque o eixo está girando no sentido anti-horário, e aí a velocidade seria assim, eu pegaria o que? Né? Essa expressão aqui que eu coloquei para vocês, ficaria o que? O V é igual ao ômega vezes o R. Ok? Então, a minha velocidade ali efetiva do eixo, ou seja, você está medindo a velocidade final dele, é o ômega R, tá? Vou chamar de velocidade efetiva, porque é a velocidade real ali que ele está girando. Ela seria o quê? O ômega a gente transformou já em 10π radianos por segundo. E o R, qual que é o R? É o 0,6. Então seria 6π metros por segundo. Quanto que é 6π para a gente ter uma noção? Ó, vamos calcular, tá? Queria 6 vezes o π, daria 18,85, tá? Ó, então vamos colocar aqui, 18,85 metros por segundo. Essa é a velocidade real, tudo bem? E a velocidade que a água está saindo do bocal, como que a gente acha?
Aí, pessoal, a gente vai pela conservação da vazão, ou seja, a vazão que entra, ela tem que sair por esses 4 bocais, né? Não tem para onde ela sair, né? Então, a vazão total, que ele chama, vai ser igual ao quê? 4 vezes a vazão dos bocais, né? Ó, a vazão total, a gente já achou, que é o quê? 20 quilos por segundo. E a vazão pelos bocais? É a densidade da água vezes a velocidade que está saindo por lá, vezes a área do bocal. Então, se eu quiser saber a velocidade da água que está saindo ali do bocal, seria esse 20 dividido por 4 vezes a densidade é 1000, e a área do bocal é o quê? É o πr ao quadrado. Ele nos forneceu o diâmetro do bocal? Forneceu, ó. É o quê? 1 centímetro. Então, o raio é meio centímetro, ou seja, 5 milímetros. Aí eu só tenho que tomar cuidado para passar para metro, tá? Ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui, ó, seria a minha velocidade da água. 20 dividido por 4 vezes 1000 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui daria uma velocidade de 63,66 metros por segundo. Então, pessoal, veja que a velocidade efetiva é 18,85. Só que a velocidade da água é 63,66, correto? Então, o que está efetivamente proporcionando o torque é a diferença de uma para outra, né? Porque a velocidade, o que é aproveitado é a diferença de uma velocidade para outra, é a velocidade relativa, tá? Então, a minha velocidade relativa, ela vai ser o quê? 63,66 menos 18,85. É ela que vai ser realmente aproveitada, que dá 44,8 metros por segundo. É ela que vai ser efetivamente a responsável pelo torque. Ok, pessoal? Tá? Tudo bem? Feito isso, então, pessoal, nós podemos calcular pelo momento, né? Aquela expressão lá de somatória de momentos é igual a braço, né? O R vezes a vazão vezes o que? A velocidade, né? Só que essa velocidade é a relativa, porque a água sai a uma velocidade e a minha estrutura está girando com a outra. Então, o que realmente produz o torque é essa aqui, tá? Do momento, pessoal, nós não consideramos, não temos o peso, né? A gente não está considerando o peso. Então, o que efetivamente está gerando aqui, o único momento que nós temos é o torque, tá? Que está no sentido horário, tá? Então, ó, aqui nós temos o torque, que é o que ele quer, que a gente quer saber. E na direita a gente vai ter o que? O R, que é 0,6 metros. A vazão. Ok? Aí vocês vão falar, professor, qual que é a vazão? Não é cada bocal? Sim, mas se a gente juntar tem 4, né? Então dá exatamente a vazão total, né? Deixa eu ver se é só 0,6 mesmo. A vazão total, que é 20 quilos por segundo. E a velocidade relativa, que a gente achou que é 44,8 metros por segundo. Tá? Então, vezes 20 vezes 0,6, nós temos
537,7. Se vocês fizerem aqui, ó, vai dar quilômetro quadrado por segundo ao quadrado. O Newton, pessoal, é quilômetro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui dá em Newton metro. É a mesma coisa que Newton metro. Aqui está o torque, pessoal. Achamos o torque, ó, a gente consegue achar a potência. O torque é o... Até esqueci, 537,7. E a velocidade angular é o quê? É o 10π. Ok? Aí vocês fazem as contas, vezes 10 vezes o π. E aí vai dar o quê? 16.900 watts. Ou 16,9 quilowatts. Tá, pessoal? Então, o que é mais chatinho é só entender essa parte da velocidade relativa, nesse caso aqui. Tá? Ok? Por que eu fiz uma menos a outra, pessoal? Porque digamos assim, é como se eu tivesse duas velocidades na mesma direção. Imagina que você tem algo girando constante, que é a velocidade devido à rotação, e a água que impulsiona, né? Então tem algo que é constante e algo impulsionando. Esse constante, pessoal, não é ele que gera o torque, porque ele não varia, né? O que gera é a diferença entre os dois, tá? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula.